Querido amigo, querida amiga, nós vamos fazer mais um estudo da Palavra de Deus nesse momento. Vamos estudar acerca da quarta coluna da verdade. A quarta coluna da verdade, segundo João, aqui no Evangelho de João, na oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17, no verso 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E, portanto, Jesus, aqui em sua oração sacerdotal, nos diz que toda a palavra de Deus é a verdade. Então ele diz que a palavra é a verdade. A quarta coluna da verdade é a palavra de Deus. Nós vemos que o inimigo tem prosperado em lançar por terra a verdade. Neste estudo nós vamos descobrir como o inimigo tem buscado lançar por terra a verdade da palavra de Deus. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo escrevendo a Timóteo diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo, e quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta a Timóteo, o cânon do Novo Testamento não havia sido fechado ainda, não havia sido completado ainda. E o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. Portanto, ao dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus e útil para o ensino. Portanto, toda a escritura é inspirada e útil para o ensino. Só que o inimigo busca lançar essa verdade por terra, afirmando que o Antigo Testamento não serve mais para a igreja, que as doutrinas que ali contidas não servem mais para o povo contemporâneo. Mas a Bíblia é clara em nos dizer que toda a escritura é inspirada e também útil para nos ensinar. Paulo estava aqui se referindo ao Antigo Testamento. Portanto, essa mentira que o inimigo levanta é lançada por terra com a verdade de que toda a escritura é inspirada por Deus e é também útil para nos ensinar. Aqui em João, capítulo 5, verso 46, nós vemos por que toda a escritura é útil para nos ensinar, porque toda ela é inspirada. Diz aqui no verso 46, Jesus Cristo falando aos fariseus diz o seguinte: porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus, numa conversa com os fariseus que examinavam as escrituras, que testificavam de Cristo, mas não queria vir a Cristo. Cristo Jesus disse a eles, se eles crescem em Moisés, e o fato aqui de crer em Moisés é o Pentateuco. Jesus estava dizendo a eles, se vocês crescem no Pentateuco, no que Moisés escreveu, vocês iriam crer em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Se vocês não crêem nos escritos de Moisés, como vocês vão crer nas minhas palavras? Cristo disse. E, portanto, nós vemos neste texto por que o Antigo Testamento é inspirado e útil para nos ensinar. Porque ele fala de Cristo. Toda a Sagrada Escritura fala de Cristo Jesus. E não crer no Antigo Testamento equivale a não crer nos escritos, nas palavras de Cristo. Não crer no Pentateuco, não crer no Antigo Testamento, equivale a não crer em Cristo Jesus. Porque toda a Bíblia fala a respeito de Cristo Jesus. O Antigo Testamento lança luz ao Novo, e o Novo lança luz ao Antigo. E assim nós podemos compreender um e ao outro. Aqui em Marcos, capítulo 7, verso 7, nós vemos outra conversa de Jesus com os fariseus, que estavam falando de uma tradição de lavar as mãos. E Cristo disse a eles, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus, numa conversa com os fariseus acerca da tradição deles, Jesus estava falando que eles estavam adorando a Deus em vão. Citando o profeta Isaías, Jesus estava dizendo que em vão eles estavam adorando a Deus, porque os seus ensinamentos eram preceitos de homem. E nós vemos daqui a segunda estratégia do inimigo, lançar por terra a verdade da palavra de Deus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. As Sagradas Escrituras são deixadas de lado e as pessoas têm ensinado doutrinas de homens. E como é que essas pessoas fazem isso? Ensinando doutrina de homens. Está aqui no verso 13. Jesus continua dizendo, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. Então,
Nós vemos aqui que o inimigo tem lançado a verdade da palavra de Deus por terra, colocando a tradição acima da palavra de Deus. A tradição ela é importante, tem a sua relevância, porém ela não pode estar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de toda tradição, de toda experiência. A palavra de Deus é a norma de toda doutrina, de todo ensinamento, de toda prática, de toda fé. E a tradição, embora ela seja importante, ela não deve ser colocada acima da palavra de Deus e nem deve ser usada para interpretar a palavra de Deus. Portanto, nós vemos a segunda estratégia do inimigo neste texto, quando os homens colocam a tradição para interpretar a Bíblia, quando os homens colocam a tradição acima da Bíblia, está invalidando a palavra de Deus e assim lançando a verdade dela por terra. Aqui em Lucas, capítulo 24, nós vemos Jesus no caminho de Emaús. Ele já havia ressuscitado aqui e ele está conversando com dois discípulos. E Jesus, para se revelar a eles, Jesus usou as Sagradas Escrituras. E diz o verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, ao revelar-se aos dois discípulos no caminho de Emaús, ele não fez nenhum milagre, ele não citou tradição de homens, mas ele diz, começou por Moisés e discorreu por todos os profetas e explicou o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós vimos que Moisés escreveu a respeito de Cristo. Moisés aqui significa o Pentateuco e os profetas significa todo o restante do Antigo Testamento. Nós vemos aqui o método com que Jesus interpretava a Bíblia. Ele usava a própria Bíblia para ser seu intérprete. Ele começou por Moisés e discorreu por todos os profetas e explicou a respeito dele. Jesus usou todo o Antigo Testamento para falar a respeito dele. Como vimos que toda a Bíblia fala de Cristo. Porém, neste texto nós vemos o método de Jesus a interpretar. Não usou a tradição, não usou milagre, não usou experiência humana, mas ele usou a própria Bíblia para interpretar a si mesma. E assim ele revelou a si mesmo aos dois discípulos que saíram com o coração ardendo pela exposição da verdade da palavra de Deus por meio de Cristo Jesus, a própria verdade. Aqui em Deuteronômio, capítulo 4, vemos Moisés exortando o povo. Então Deus estava exortando o povo por meio de Moisés. E Moisés diz o seguinte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem vos diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus e que eu vos mando. Neste texto nós vemos uma verdade que o inimigo busca lançar por terra, a terceira. Moisés está dizendo que nada deve ser acrescentado à palavra de Deus e nada deve diminuir dela. E o inimigo tem buscado lançar essa verdade por terra quando acrescenta coisas à palavra de Deus que ela não diz, acrescentando livros à palavra de Deus, livros que não são inspirados, livros cuja autoria é desconhecida, onde também ele usa líderes religiosos para ensinar coisas que a palavra de Deus não ensina, ou tirar coisas da palavra de Deus, e líderes religiosos ensinam coisas que lhe apraz, ensinam coisas que a palavra de Deus não diz, e também tiram coisas da palavra de Deus porque aquilo pode mostrar o erro dele. Então, vemos a terceira estratégia do inimigo aqui, onde ele busca tirar e acrescentar coisas à palavra de Deus. Nós vimos isso lá no Adão e Eva, com Adão e Eva, quando eles deturparam a palavra de Deus, acrescentando a palavra de Deus. Vemos ali eles acrescentando, distorcendo a palavra de Deus para Eva. Vemos o inimigo também distorcendo a palavra de Deus com Jesus no deserto da tentação ali, tentando Jesus distorcendo a palavra de Deus. Então, essa é uma estratégia do inimigo. Tirar e aumentar da palavra de Deus, distorcendo com ensinos falsos. Além de usar a tradição, ele também tira coisas da palavra de Deus, ensinamentos claros que estão simples e claros na palavra de Deus, ele distorce e tira. E também acrescenta coisas que a palavra de Deus não disse. E assim, ele tem lançado por terra a verdade da palavra de Deus. Aqui em Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20, nós vemos a quarta estratégia do inimigo, e diz o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira,
jamais verão a alva. Vemos aqui, no livro do profeta Isaías, uma verdade que o inimigo busca lançar por terra também. No contexto aqui, as pessoas estavam consultando a Deus por meio de necromantes, adivinhos, estavam tentando consultar a Deus por meio desse tipo de pessoas. Estavam tentando consultar a Deus por meio dos mortos. Porém, o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele disse que eles deveriam falar a lei e o testemunho, ou seja, a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Se eles não falarem de acordo com a palavra de Deus, a lei e o testemunho, eles jamais veriam a alva, ou seja, a luz, jamais teriam o esclarecimento, a luz das coisas. Aqui nós vemos a estratégia do inimigo. Ele leva pessoas a consultar a Deus em outras fontes que não seja a palavra de Deus. Ele coloca a experiência humana, porque aqui estava tendo uma experiência. As pessoas estavam buscando a Deus por meio dos mortos, por meio dos adivinhos, dos necromantes, e estavam negligenciando a palavra de Deus. Assim ele também busca lançar a verdade da palavra de Deus por terra, colocando a experiência humana. Embora a experiência seja boa, se estiver em contradição com a palavra de Deus, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Não devemos colocar a experiência humana acima da palavra de Deus. E aqui pessoas estavam colocando a experiência acima da palavra de Deus, estavam negligenciando a fonte primária da vontade de Deus para consultar outras fontes que não é a palavra de Deus. Nós não devemos colocar a experiência acima da Bíblia. Nós devemos examinar as Escrituras, porque é nela que nós vamos consultar a Deus. Então aqui o inimigo busca lançar a verdade por terra quando coloca a experiência humana, quando coloca outras fontes de pesquisa para consultar a Deus, que não seja a própria palavra. Aqui em Atos 17, verso 11, nós vemos a última estratégia do inimigo. Tem algumas outras também, mas devido ao vídeo, para não ficar muito longo, nós vamos ficar nessa estratégia aqui e diz o seguinte: ora, estes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui Paulo estava pregando em Bereia, e o povo de Bereia estava recebendo a palavra com muita alegria, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se o que Paulo dizia era de fato assim. Aqui nós vemos uma verdade, duas verdades que o inimigo busca lançar por terra. A primeira verdade é que toda a igreja deve interpretar a Bíblia. Nós vemos aqui que todo o povo de Bereia, a igreja de Bereia, estava examinando a Bíblia todos os dias para ver se as coisas eram assim. E o inimigo tem buscado lançar essa verdade por terra quando ele diz que somente quem pode interpretar a Bíblia são os líderes religiosos, que a igreja deve ficar com a interpretação do que os líderes religiosos dizem. E assim o povo, a igreja, tem negligenciado o estudo e ficando com a palavra do pastor, do líder religioso, e assim não tem examinado as Escrituras. A segunda estratégia do inimigo nesse texto é que não só a igreja deve interpretar a Bíblia, na qual ele tem lançado por terra, mas também de que as pessoas têm feito a palavra do líder religioso um fim em si mesma. Não têm examinado as Escrituras para comparar se o que o pastor diz, se o que o líder religioso diz, está de acordo com a palavra. Nós vemos que os povos de Bereia não estavam ficando somente com o que Paulo dizia, mas eles examinavam para ver se o que Paulo dizia era verdade. E assim hoje, o inimigo tem lançado essa verdade por terra, levando o povo a ficar com a palavra que o líder religioso diz, e assim fazendo a palavra do líder religioso um fim em si mesma. Só que nesse texto nós vemos duas verdades claras. Toda a igreja deve interpretar a Bíblia, deve buscar examinar as Escrituras e também deve estudar a Bíblia para ver se o que o pastor diz está de acordo com a palavra de Deus. Vemos também uma outra estratégia do inimigo em Isaías 40, quando ele diz que a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna e se renova. E o mundo passa, mas as palavras de Deus não. E o inimigo busca lançar essa verdade por terra, afirmando que a palavra de Deus é limitada. Só que nós vemos que a palavra de Deus é eterna, ela se renova, ela é vida para o seu pesquisador. Que nós possamos estudar a palavra de Deus e buscar conhecer cada vez mais o nosso Criador por meio das Sagradas Escrituras e assim desmascarar o inimigo e não cair nos seus enganos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.